Espiritualidade. Esse é o tema da live de hoje, com Frei Jaime Bétega. Então, vamos compreender um pouquinho, né, melhor o que é espiritualidade, o que é ser um ser espiritualizado, né? Vinculado a alguma religião, como que nós podemos ter isso no nosso trabalho, na nossa casa, nas diferenças, né, onde vivemos. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Gratidão pela presença. Então, a nossa live de hoje é, né, sobre espiritualidade com o Frei, que vai falar um pouquinho mais para nós o que que é isso, como é que a gente pode ser, né, mais espiritualizado, ter mais no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos desafios diários. Então, vamos convidar ele para entrar. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Gratidão. Graças, tá, por estar aqui, por ter aceitado o convite, por estar com a gente, para falar um pouquinho, né, sobre espiritualidade, sobre como é que a Obrigado. gente pode, né, hoje ser mais espiritualizado, principalmente com tantos desafios, com tantas novidades. Então, Bom, gratidão. obrigado. O volume está tudo certinho? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Está um pouquinho baixo o teu volume. Eu vou botar um pouquinho mais perto, ver se melhora. Então, vou falar um pouquinho mais alto também. Estão me ouvindo um pouquinho melhor? Sim, sim. Ótimo. Então tá, Frei. Né? Então, vamos falar, já vamos começar a conversar um pouquinho, né? Vamos lá. Então, o que que é espiritualidade, né? O que que é ser espiritualizado nos dias de hoje? Quando a gente fala espiritualidade, nós estamos falando não de algo que o ser humano tem que inventar. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de uma dimensão, isto é, de algo que é inerente ao ato de existir. Por isso que as ciências humanas, elas são bem claras quando dizem assim, olha, o ser humano é portador de dimensões. Nós temos um corpo, a dimensão física, nós temos o intelecto, a dimensão intelectual, nós temos sentimentos, emoções, a dimensão emocional, e nós temos uma abertura para o transcendente, isto é, nós estamos destinados a viver também uma realidade que ultrapassa a existência física. Por isso que a palavra mistério, ela é muito utilizada, a palavra mistério, porque é algo que tu não acaba não conseguindo definir pelo intelecto. Nós sentimos, mas acima de tudo, nós podemos fazer a experiência de estarmos desenvolvendo, acrescentando, incrementando essa dimensão espiritual. Por muito tempo, o Oriente já tem uma caminhada maior. Basta ver que a gente foi em busca de muitas contribuições orientais para a nossa vida espiritual. Mas nós, ocidentais, nós somos muito do fazer. E junto com o fazer, nós incrementamos também o ruído, nós multiplicamos palavras, a gente fala, fala, fala. Nós temos dificuldade hoje de encontrar quem nos escute. E nós não temos paciência de escutar. Então vejam que nós, nesse sentido de caminhada, nós ainda temos que reforçar. Por exemplo, tu pega os orientais, eles não começam o dia sem colocar-se numa postura do corpo, buscar uma energia
uma energização, isto é, centrar as próprias forças no dia que vão viver, sabendo que vão ter pela frente tais coisas, mas sabendo também que vão ter que lidar com situações que fogem do alcance. Às vezes são problemas, são surpresas, às vezes agradáveis, às vezes menos agradáveis. Então, nós teríamos que ter também essa... Porque a espiritualidade, ela supõe uma disciplina. A disciplina, o que significa? Eu preciso alguns tempos para coisas que não são produtivas, materialmente falando, mas que vão me dar as condições para viver melhor durante o dia, lidar melhor com as situações, com as exigências. Olha só, hoje, um grande desafio para uma pessoa são as metas que ela tem que cumprir. Tem categorias profissionais que tem muita gente em licença saúde. Se nós pegarmos, aqui com todo respeito, se nós pegarmos, por exemplo, a classe dos bancários, eles, quem está no caixa tem que vender seguros, tem que vender mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Então, as pessoas têm que alcançar metas. E o trabalho acaba sendo algo pesado, enquanto que deveria ser uma proposta de realização, porque a gente pode ser feliz enquanto está trabalhando. Tu não precisa deixar teus sentimentos na entrada do teu espaço de trabalho e recolher na saída. O que é preciso é ser um ser integral em todos os ambientes. Então, por muito tempo, a gente pensou assim, eu tenho que ter coisas. Para ter coisas, eu tenho que trabalhar. Para ter bastante coisas, eu vou trabalhar bastante, eu não vou dormir as horas de sono necessárias. Por exemplo, olha o pessoal da saúde que trabalha em 2 empregos. Trabalha uma noite em um, à noite no outro. Quanto tempo a pessoa vai aguentar fisicamente? Mesmo que ela durma de dia, e são profissionais necessários também. Tem que ter os que trabalham à noite. Nós não temos um atendimento da saúde que encerre no expediente. Mas olha só, nós precisamos também cuidar. Porque a gente foi em busca de coisas em Caxias do Sul. Quem que nós entendíamos que era feliz? Bah, fulano é dono disso, esse sim está bem. E às vezes, emocionalmente, a pessoa estava quebrada. Porque as coisas são necessárias. E hoje nós já temos uma geração que não vai querer carro próprio. O Uber não é só mais uma alternativa de deslocamento. O Uber é uma pequena amostra de que nós estamos abdicando de ter muitas coisas. Então, vejam como nós temos também toda uma outra realidade surgindo. Por quê? Na minha opinião, a pandemia nos ajudou a fazermos as pazes com a nossa dimensão espiritual. Primeiro, a gente experimentou pelo medo. Pelo medo, eu fui levado para a dimensão espiritual. Onde eu vou me apegar se não tem vacina, se não tem medicação? Onde eu vou me apegar? E se nós... olha só, a Europa está vivendo o segundo momento, né? A segunda onda. Mas por quê? Porque nos falta uma vacina que coloque também um equilíbrio na doença, mas também nos dê uma serenidade. Então, eu acho que nós, de um jeito,
Se nós tivéssemos que mexer na Bíblia, no livro dos Provérbios, nós teríamos que acrescentar esse provérbio. Se a gente não aprende no amor, aprende na dor. Então, a pandemia nos chamou a um aprendizado. Um aprendizado. E, olha, tem gente nos Estados Unidos passando por segunda onda, olha aí, ó, também, né? Nós estamos num período de muito aprendizado espiritual. E tanto é que, por exemplo, eu fiz uma experiência de rezar a missa para consolar as pessoas durante todo de março até a semana passada, até segunda-feira. Agora eu faço um outro momento às 18 horas com a palavra de Deus. Mas por que eu fiz isso? Porque muitas pessoas estavam desesperadas. E eu imagino o quanto, se tu não tem com quem partilhar, né, o quanto isso é difícil. E a espiritualidade tem respondido, não apenas a religiosidade. Num determinado momento, nós estamos sendo mais flexíveis. Eu posso não ter a mesma religião que uma outra pessoa, mas o que a outra pessoa está me passando é algo que me faz bem. Então, essa volta ao espiritual, ela supõe também uma disciplina. Eu tenho que entender que, assim como eu preciso me alimentar adequadamente, eu tenho que também me alimentar emocionalmente, intelectualmente, mas também eu tenho que me alimentar espiritualmente. E essa descoberta é uma descoberta que nós estamos fazendo de nós mesmos como pessoas, como humanos. Então, nós estamos vivendo também um momento bem propício para que a gente possa fazer uma experiência do sagrado. E é essa experiência do sagrado que vai nos dizer o quê? Eu não sou só matéria. Eu sou também espírito. Eu não sou só corpo, eu sou também alma. Então, nessa descoberta, nós também estamos experimentando um novo jeito de ser. E talvez pessoas mais calmas. O importante é a gente não desaprender aquilo que foi agregado nesse momento, né? E aquilo que também a maturidade nos dá uma possibilidade bonita de espiritualidade. A maturidade, ela nos permite olhar a vida com mais naturalidade. Isto é, a gente sabe os sonhos que não vai realizar, mas continua sonhando. Mas a gente também está atento para sonhos não sonhados e que são que acabam se realizando. Então eu tenho que estar aberto, não desesperado, mas estar aberto para uma experiência nova de vida, deixando um pouquinho de lado a questão da aparência para se encontrar com a essência. Eu sou aquilo que eu sou comigo mesmo, independente. Claro que a gente tem que se caprichar, tomar banho faz bem enorme, né? Então, nós temos que também nos dar conta disso, que também é a tua interioridade, ela se faz extensão visível na tua exterioridade. Mas, acima de tudo, se a gente tivesse que fazer, por exemplo, uma distinção, qual é a diferença entre espiritualidade e religião? Tem uma coisa que eu sempre uso e que eu acho bonito, acho simples de entender, porque senão nós vamos ter que dar uma aula de teologia aqui, né? Mas, assim, espiritualidade e religião é o caminho. Eu gosto de caminhos. Eu gosto de caminhos. Espiritualidade é o que te faz caminhar. Então, para alguns é uma energia. Para outros é fé.
e independente do conceito, é essa força que te permite transcender. Transcender. Tanto é que nesse período, nós pegamos como... a gente pega um pouquinho como costume usar algumas palavras em períodos. Por exemplo, a gente fala muito da empatia. A gente fala muito da resiliência. Olha só, a empatia. A empatia é interessante. O meu colega está triste, eu tento me colocar no lugar dele. Se eu estacionar na empatia, se eu ficar só na empatia, ele está triste, eu vou ficar triste também, porque eu estou me colocando no lugar dele. Bom, um triste já é difícil, imagina dois. Então, olha só, quando eu fiz o meu doutorado, que faz um ano e pouco, eu fiz sobre a compaixão no local de trabalho. E eu avaliei trabalhadores e líderes do ramo plástico do Brasil e do ramo plástico da Itália, de onde a nossa região também tem muitas raízes, do Vêneto, da região do Vêneto. E aí, o que eu busquei? Saber como os líderes escutavam o sofrimento dos liderados. E eu utilizei uma teoria americana, porque nos Estados Unidos e na Finlândia são os únicos dois países que têm um Instituto da Compaixão no Trabalho, com muita pesquisa, muita pesquisa. E nós fazemos pouca pesquisa. Essa questão... daí eu segui essa teoria dessa autora Dutton, Janis Dutton, e ela diz assim, olha, para chegar na compaixão, nós passamos por 4 etapas e a quarta é a compaixão. Primeiro, eu tenho que perceber deu uma cortadinha. Voltou? Voltou. Então, eu vou repetir um pouquinho da teoria. Primeiro, vamos pegar o ambiente de trabalho. O colega não está bem, eu tenho que perceber que ele não está bem. Imagina no local de trabalho que tu tem que produzir, né? Quem vai perceber que tu está bem? Quem é convidado a ser líder, de ser chefe? Quem é durão, quem vai dar resultados? Mas não vai cuidar do humano. Não vai cuidar do humano. Então, primeiro, tu tem que perceber que o outro está sofrendo. Segundo, tu tem que dar um significado a esse sofrimento. Isto é, não é qualquer sofrimento. É um sofrimento que precisa de atenção. Terceiro, empatia. Tu te coloca no lugar dele. Quarto momento, compaixão. Tu desencadeia um processo de superação do sofrimento. Então, aí entra... Quando eu me dei por conta dessa teoria, eu fiquei tão encantado com isso, eu disse, isso vai dar um sentido. Tanto é que hoje eu recebi o comunicado que fizemos um artigo junto com a orientadora e está sendo publicado numa revista americana. Por quê? Porque nós temos que divulgar muito a compaixão no local de trabalho. Olha só, vamos voltar para a pesquisa que se faz com a geração Z e a geração Alfa. Eles não vão receber placa de 25 anos de trabalho na mesma empresa,
eles não vão ficar muito tempo no local de trabalho. Quem vai ficar no local de trabalho? Não é por causa do salário. Nós não vamos, então, ficar por causa do salário. Nós vamos ficar porque vão nos reconhecer como ser humanos. Então, esse movimento e o que é a espiritualidade? O Dalai Lama diz assim, ó, espiritualidade é saber perdoar, é ter compaixão, é ter responsabilidade social, é ser alegre. E aí ele vai dizendo o quanto nós temos que também desdobrar a espiritualidade, porque a espiritualidade não é tu juntar as mãos e ficar o dia todo rezando, orando, e não repartir um pedaço do teu pão com aquele que tem fome, que está do teu lado. Precisa então, ter a fé também, né, Frei? Sim. Não tem espiritualidade que não te leva para a oração. E não tem oração que não te leve para a ação. Se a gente pegar a palavrinha oração e formar duas palavrinhas, ora, ação, reza e faz. Reza e faz. Na espiritualidade cristã católica, por muito tempo se cantou um canto, não é do teu tempo porque tu é jovem, mas é do tempo de quem tem cabelo branco. A melhor oração é amar. Quando eu penso cristianismo, eu penso assim, o que é ter fé? É ser capaz do amor. Se eu vou para uma celebração e quando eu saio não consigo cumprimentar quem está do meu lado, ou chego em casa e não me entendo com a minha família, a minha oração ela se esvazia pelo caminho, porque ela tem que impactar na postura. O problema é que nós aprendemos rituais e a gente acaba tendo posturas que nem sempre condizem com aquilo que a gente acredita. E por isso que nós não precisamos mais dizer nem de que religião nós somos. Maurício Preto, te comporta. Nós não precisamos dizer que religião nós temos, a nossa vida. São Francisco de Assis tem uma coisa muito bonita, Estela, bem assim como a Estela está dizendo aí, vá para casa e ame a sua família. Isso é fé. São Francisco diz assim, ó, se você for falar de Deus, de preferência, não use palavras. Isto é, a minha vida, o meu olhar desarmado, a minha solidariedade, o meu silêncio quando eu teria muitas coisas para dizer, porque o outro me agrediu, o meu silêncio, a minha aparência de derrotado, porque eu quero que o vencedor seja o amor e não eu. Então, nós estamos num momento da história onde a aparência não conta se não tiver essência. Tem pessoas ótimas na aparência, vazias de conteúdo. O ideal é sempre o equilíbrio em tudo. Assim como eu tenho que equilibrar razão com emoção, eu tenho que também fazer um ponto de equilíbrio entre religião e espiritualidade. Não basta ter o nome, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou... não importa qual religião.
Às vezes as pessoas dizem, mas por que tu não cita com as quais às vezes tu tem trocas hoje, porque o ecumenismo também te permite essas trocas, né? Mas olha só, que o amor, a Rosa está escrevendo isso, que o amor seja vitorioso. E nós só não tivemos problema de fome extrema em Caxias do Sul durante a pandemia, porque nós tivemos muita oração em forma de ação. Hoje mesmo, um grupo de uma empresa, eles fizeram um trabalho interno de promoção de vendas e eles, cada venda, cada pontualidade em venda, pontuava. Acreditem, hoje, quando nós estávamos mais precisando, pensando como nós vamos garantir cestas básicas para dezembro, a pessoa da empresa ligou e disse que tem para comprar cestas básicas, R$ 11.000. Eu disse, meu Deus, em nome dos pobres, em nome daqueles que têm fome, eu disse, eu não sei, eu não tenho palavras. Fiz um vídeo dizendo que eu estava emocionado, porque a preocupação da semana com o nosso grupo era o que nós iríamos, como é que nós iríamos dar conta do fim de ano, né? Porque depois o pessoal sai, então nós só não tivemos um problema seríssimo de fome que gera violência, porque nós temos pessoas muito solidárias. Tem uma pessoa muito bem colocada, não no nosso município, mas que conhece o nosso trabalho, e ele, da empresa, ele nos doou 2 vezes uma quantidade enorme de cestas básicas. Mas ele fez uma coisa que me chamou a atenção de uma forma, eu achei tão criativo. Ele é vô, e ele organizou a festa junina da família. Naquele período que família até podia, estava junto, e ele fez a festa junina dentro daquilo que era permitido, né? E só que ele fez com os netos assim, ó, vocês vão ter que comprar, peçam dinheiro para o pai de vocês, para a mãe, vocês vão comprar as pipocas, o pinhão. Ele vendeu a festa junina na família, todos compravam e pagavam, e ele pegou os netos num dia, opa, deu, voltou, pegou os netos num dia e foi comprar, deu 2 cestas básicas bem reforçadas. Mas daí ele me disse assim, eu tenho que ensinar solidariedade. Por muito tempo, a sociedade ensinou o meu brinquedo, a minha casa, o eu, né? E não dividir. E ele disse, não, eu tenho que ensinar a repartir. Ensinar a repartir. E aí a gente vê assim, que bonito poder conviver numa sociedade que, numa crise, está aprendendo, exercitando e ensinando pelo exemplo a espiritualidade que te leva à bondade, que te leva à justiça também, porque é justo que todos tenham pão na mesa, né? E aí que entra também uma proposta do governo ser também promotor de novos postos de trabalho, né? Então, nós também temos que pensar, eu não gosto de política, tudo passa pela mediação política. Nós temos que dar conta disso também, dar conta disso, né? Então, vejam que o momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento muito propício para nós
deslocarmos a espiritualidade em forma de conhecimento para que ela se transforme em amor. Em amor. Então, o nosso tempo, tu não deixa em segundo plano, mas nós não precisamos priorizar o cérebro. Nós temos outras inteligências. Temos a inteligência emocional e Frei, temos eu a... vou te interromper um pouquinho, que eu tive um probleminha aqui, eu não tô te ouvindo. Eu vou te excluir da live e vou te colocar de novo. É 30 segundinhos para fazer isso, que daí o Tá, som volta, tá? Eu acho que o sim. pessoal tá te ouvindo, só eu que não. Só um minutinho. Ah, tá. Gente, rapidinho, só vou tirar ele. E aqui de vez em quando isso acontece. Vamos aqui. Aqui, ele já pediu de novo. Que bom, daí é bem rapidinho. Ah, gente, gratidão por todo mundo que está aí nessa live Opa, maravilhosa. Ai, voltou, que bom. voltou. Gratidão. Pessoal, eu acho que eu já estou falando demais, né? Nossa, Frei, tá incrível. Assim, com tanta clareza trazer sobre tudo isso, porque muitas vezes as pessoas elas têm essas dúvidas, né? A espiritualidade é vinculada só a uma religião, ou como é que eu faço? Então tá vindo com tanta clareza sobre toda a integralidade do nosso ser, né? Sim, Tu está trazendo de uma forma tão simples isso, que tá maravilhoso te ouvir, né? E tenho certeza que está todo mundo aí sentindo isso. E a melhor forma é o exemplo, né? Não adianta falar. Então, além de falar, o Senhor também está dando muitos exemplos para a gente de como a gente também pode sim, agir, né? sim. Onde a gente está. A conexão hoje está um pouquinho ruim, acho que esse horário, né? Muita gente usando. Deixa eu até trocar de lugar para ver se melhora um pouquinho. Sim. Vamos ver se Eu melhora. acho que esse horário também, né? Muita gente usando a Sim, sim, internet aí sim. um pouquinho, mas tá tudo Ou certo. se aquilo que eu estou falando é muito pesado, dá nisso, vai cair, né? Mas voltando um pouquinho, cada religião tem a sua espiritualidade. De onde que vem a palavra religião? Vem do latim. Quando tu diz religar, tu está dizendo ligar de novo. Se tu diz religar, é porque tem uma ligação primeira. Qual é a primeira ligação? É justamente a tua dimensão espiritual. Por isso que espiritualidade é inerente ao ato de existir. O que tu pode fazer é desenvolver a espiritualidade ou não. O papel da religião seria justamente levar a pessoa a desenvolver a sua espiritualidade. Nós temos 2 centros bem interessantes na nossa região de espiritualidade. O pessoal até diz, olha, é lugar de muita energia. Cada um usa as suas expressões. Um centro é o Santuário de Caravaggio. O outro centro é o Templo Budista de Três Coroas. Então, olha só, então, por que tem diversas espiritualidades? Porque ninguém é igual a ninguém e nem todos conseguem se encontrar numa espiritualidade, outra, você vai para uma terceira. O que tem acontecido é que muitas pessoas se tornam turistas. Vão um pouquinho num lugar, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro. E aí, às vezes, a pessoa não se aprofunda numa espiritualidade. E ela corre o risco de não fazer uma experiência profunda. Porque a palavra espiritualidade, necessariamente, ela tem que estar do lado da palavra experiência. Se nós fazemos uma experiência, para fazer uma experiência espiritual,
tem que silenciar. E nós temos que aprender o silêncio. Nós temos que também ter o entendimento do nosso corpo. Por exemplo, nós, desde que eu sou capuchinho, que é uma coisa que eu amo demais, nós levantamos cedo, nós temos oração cedo. Por quê? Porque é preciso que o dia depois ande. Não é uma obrigação, mas quando tu não te alimenta espiritualmente, tu percebe. É costume? Não, é experiência. E a gente, às vezes, quando a gente é jovem, a gente diz, não precisa nada disso, tal, tal. Com o tempo, a gente vai buscar. A gente vai buscar. Então, por quê? Porque a espiritualidade, ela dá aquela alegria que as coisas não dão. Ela te dá um significado. A pessoa espiritualizada é uma pessoa contemplativa. Aí ela tem orquídeas também na mesa, como a minha está cheia de orquídeas. E a gente começa a perceber a importância das migalhas, dos detalhes. Quando a gente tem bem claro isso, da espiritualidade, os cantar do sabiá nessa época, não é só um pássaro cantando. É muito mais do que isso. Então, nossa experiência espiritual, ela é uma permissão que eu me dou. Que, como humano, eu quero viver bem fisicamente. Então, eu faço minhas caminhadas, eu dou uma olhada na minha alimentação. Agora, eu também tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar. Então, eu tenho que desenvolver intelectualmente. Olha como é fácil as pessoas dizerem o mundo é bom, o mundo é ruim. Não, o mundo é complexo. E o conhecimento te dá a habilidade de lidar com a complexidade. Então, tu tem que estudar sempre. Eu tinha dito, não, o doutorado chega. Eu já penso de adiante de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou falando com uma pessoa que é pós-doutora em tecnologia da informação. Nós estamos pensando como criar um algoritmo para ser aplicado nas redes sociais, para que eu saiba dos meus seguidores quem teria propensão para o suicídio. E aí eu iria direcionar para aquelas pessoas conteúdos específicos. Então, porque o conhecimento, um diploma não me torna melhor do que ninguém. Ou melhor, um diploma deve aumentar em mim a humildade. Eu não me lembro qual foi o filósofo que disse que no final de tudo a gente vai dizer: eu sei que nada sei. De tanto que a gente tem ainda para aprender. Tanto que a gente tem para aprender. Então, essa busca espiritual, ela te dá o equilíbrio. Ela te dá um equilíbrio muito grande. E quem está nos acompanhando, eu acho que não perca a oportunidade de silenciar. Pessoal, eu me encantei com os IPs. Eu até pensei, e o Jornal Pioneiro até foi muito criativo de fazer um concurso qual o IP mais bonito da cidade. E os leitores mandaram. E eu disse, meu Deus, eu não teria condições de escolher o mais bonito, porque todos eles... Por isso que eu estou lançando um livro com uma crônica para cada dia, 365 crônicas. E o livro, todo o resultado do livro vai para
o prédio do INSS abandonado vai se tornar o Recanto da Compaixão. Eu botei Recanto porque Recanto é um lugar convidativo. Compaixão por causa do que eu acredito. E então vai pra lá. Mas no livro, na capa do livro, tem o IP amarelo e tem um caminho. Porque a vida é feita de caminhos. E o interessante é que a maior parte das pessoas buscam atalho quando o coração quer caminhos. E atalho nunca foi caminho. Eu faço um atalho no ensino médio. Num ano eu faço tudo. Tu vai tropeçar lá na frente, lá numa entrevista de trabalho. Ah, eu vou fazer uma coisa que eu não preciso sair de casa, que não exija muito de mim. Tu vai... Ontem eu participei de uma seleção final de um profissional e convidaram por fazer parte do conselho. Nossa, eu fiquei assim impressionado com a qualidade das três pessoas. Fiquei impressionado com a busca. E todas elas, ficou difícil de escolher e tinha que escolher. E aí, olha só, a espiritualidade é o diferencial que te desarma, te torna bondoso, bondosa, dócil. Quem está espiritualizado não sofre de ansiedade. Até o salmista diz, feliz o homem que confia no Senhor. Nós temos ansiedade porque nós temos pressa de algo que nós nem sabemos se é para nós. Então vejam como nós precisamos nos encontrar espiritualmente para poder também equilibrar humanamente. As pessoas espiritualizadas, elas vencem, claro que precisa de ajuda especializada, mas as pessoas espiritualizadas, elas dão conta de uma depressão. Elas processam um luto. Elas se erguem depois de um tombo. Elas assimilam um desligamento profissional. Porque a pessoa espiritualizada, ela sempre vai ter esperança. E esperança é tu dar o passo, não porque tu sabe o que te espera, mas porque tu acredita não estar sozinho. Não estar sozinho. Então, eu penso que é bom que a gente se aprofunde, mas é muito importante que façamos uma experiência espiritual. E se a gente precisar de uma ajuda, de uma dica, começa a silenciar. Começa a silenciar. Porque é por aí que nós vamos entender o que, de fato, temos de força e que podemos dispor dessa força. Eu posso ter pão e água, mas se eu estou espiritualizado, eu sei que amanhã eu vou conseguir outra coisa. Eu fico impressionado quando a gente usa só um tipo de óculos. Por exemplo, dependendo do que tu escuta, não é que tu tenha que julgar, mas também tu tem que ser seletivo. Eu tenho dificuldade de escutar quem diz que 2020 é um ano perdido. É um ano que a gente não recebeu todo o conteúdo que a sala de aula ia dar. Mas nós recebemos um conteúdo que a vida nos deu e que nenhum livro poderia nos dar. Então, 2020 não é um ano perdido. Se você está vivo, você vai ter muita história para contar.
muita história para contar. Então, que Deus nos ajude, né? Que a gente seja capaz de superação, né? E superação, primeiro eu tinha entrado na palavra, nós falamos da empatia, e nós falamos também, que às vezes eu esqueço, de resiliência. Olha só, o nosso tempo não vai ser um tempo de muita resiliência. Por quê? Resiliência seria, deu uma sacudida e tu tem que voltar ao estado anterior. Depois da pandemia, não existe estado anterior. Porque nós somos diferentes. Eu sei o que é coronavírus. Eu sei o que é Covid. Eu sei o que é uma pandemia. Nós experimentamos isso, a gente sentiu medo. Olha o medo dos primeiros dias, olha, tudo era, não dá, não dá. Olha hoje, a gente transformou o medo em cuidado. A resiliência seria, nesse momento, fazer a borboleta voltar para o casulo. Não existe mais casulo. Não existe mais casulo. Nesse momento, nós temos que trabalhar a transcendência. Eu tenho que transcender. A minha empresa quase faliu, eu tenho que transcender. Porque ela não vai voltar a ser como antes. E aí, nesse sentido de transcender, a pessoa espiritualizada, ela começa do nada, sem ficar se lamentando. Agora, eu rezo para que tenhamos a vacina. Mas depois dessa vacina, eu teria mais 2 vacinas que eu iria me movimentar para ter. Uma vacina para fofoca. Terminar com a fofoca. E a outra vacina para terminar com a lamentação. Se nós conseguirmos, mas primeiro vamos dar conta dessa vacina para coronavírus. Mas nós temos que nos vacinar das coisas que não nos fazem bem. Não nos fazem bem. Parar de falar da vida dos outros. Também, parar de se lamentar. Olha quantos gostariam de estar no nosso lugar. Olha quantos gostariam de estar no nosso lugar. Então, nós vamos dar conta de tudo isso. Economicamente, nós vamos nos refazer. Até porque nós estamos aprendendo que dá para viver com menos. Mas não dá para viver sem ser feliz. E a felicidade, a gente compromete a felicidade quando tu fica só olhando o que falta e deixa de agradecer o que já é e o que já tem. A borboleta não vai voltar para o casulo. Então nós temos que ir adiante, Maurício, ser grato todos os dias. Todos os dias. E às vezes tu não precisa dizer obrigado. Tem gente que trabalha junto, no mesmo local de trabalho, e não sabe dizer bom dia. Diz bom dia. Diz que você está feliz, que você gosta daquela pessoa. Os homens estão quebrando um tabu, eles conseguem dizer um para o outro, eu te amo. E olha que a gente não dizia isso. Se alguém dissesse esses dias, opa, está passando dos limites. Então, eu acho que a vida está nos oportunizando uma experiência extraordinária. Extraordinária. Vamos viver alegres, vamos exercitar a bondade. Eu comecei o semestre na universidade, tem 15 anos que eu dou aula no curso de administração da UX, e trabalho em empreendedorismo e trabalho ética. E eu comecei o semestre, eu tenho bronca com câmeras fechadas, com microfones fechados, e eu tenho que ver os alunos, eu tenho que mexer com eles,
E eu disse, bah, vamos começar o semestre diferente. 2 a 2, eles tinhtinham que visitar um idoso. Se tinha que fazer faxina no banheiro do idoso, na casa, eles tinham que ir com balde, com tudo, e depois eles tinham que fazer uma refeição com o idoso, levar um lanche, alguma coisa. Claro, o idoso já ia saber, são idosos atendidos por nós que estão em casa e estão na solidão. E eles tinham que gravar história de vida. Tem grupos que foram, duplas que foram às 9h30 da manhã e saíram de lá às 4h30 da tarde. Então, eles enchem os olhos de lágrimas contando a vivência que eles tiveram e agradecendo pela oportunidade de, numa universidade, eles fazerem um exercício de amor ao próximo para poder dar conta de uma atividade, daí tu tem que dizer que vale nota, daí eles fazem, né? Eles fazem, vale nota, eles fazem, né? E só que eles fizeram uma coisa para a vida deles. E numa casa, a idosa ficou tão feliz que ela começou a ligar para o filho, para a filha, para a neta, deu um café da tarde com toda a família, com fotos, com promessa que tinha que voltar, porque os dois lados. Então, às vezes eu fico pensando, se esses alunos tivessem ganho um prêmio lotérico, eles não estariam tão felizes. Não estariam tão felizes. Eles fizeram uma coisa muito simples, visitar alguém. Dentro dos protocolos, tudo, foram visitar. E isso me deixou muito feliz, porque a gente pode fazer pequenas coisas, mas se feitas com amor, elas têm um valor infinito. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, agradecer quem está acompanhando. Tem gente de São Paulo que eu conheço, que nós fazemos trocas. Dizer também que todos os dias às 18 horas eu coloco então um trecho bíblico e uma palavra bem atualizada, porque a missa é mais para uma celebração quem é católico, né? E assim, esses momentos de reflexão a partir da palavra de Deus, eles são tão bons também, né? E hoje a gente encontra também coisas muito boas também. Que Deus cuide todos nós, que a gente não se sinta sozinho nessa vida. Nós não somos órfãos. Nós somos profundamente amados. Mas eu tenho que arrumar, ouvir esse amor, sentir esse amor. Oi, cortou um pouquinho. Eu acho que está programado para que eu termine, por isso que está cortando. Tá travando. Para não ficar travando, não sei se é para todo mundo, se é agora a minha internet aqui que está ruim, né? A gente está chegando nos minutos finais quase, né? E, nossa, Frei, foi muito mais, acho, do que eu e do que todo mundo que está aí esperava. Foi incrível, incrível, incrível te ouvir e ter essa compreensão, né? Quando a gente vai justamente para esse conhecimento e essa intenção, né? Que a gente possa, com o conhecimento, sair da ignorância e trazer, né, a ação, trazer o amor e trazer essa união de volta para todos. Nossa, gratidão. É tão bonito viver. A caridade é o nosso ponto de encontro. A caridade é o nosso ponto de encontro. Nós nos encontramos no amor ao próximo. Então, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe todos vocês. Eu tomo a liberdade de dar a bênção, respeitando as diferenças.
Espírito Santo. Amém. 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 Paz e bem. Gratidão, Frei, graças por ter aceitado, viu? Muitas bênçãos para ti e para todos aqui. Imagina. Mais uma noite e graças, Obrigado. graças. Amor. Gratidão, gente. Amém. Boa noite.